aqui esta maravilhosa, que toda a bancada do Tudo ao Meio-Dia adora. A Maurício Júnior deve estar em cólicas, porque não está aqui hoje. Bom, estou falando de Samela Gomes, que é psicóloga e especialista em terapia de reconexão cerebral. Boa tarde, Samela, seja bem-vinda. Boa tarde, Simone. É um prazer imenso estar aqui com você. É uma pena que a Mauri não esteja em cólicas aqui, mas eu já deixo um beijo enorme para ele. Mas amanhã ele tá. Vou já avisar para os ouvintes que estão com saudade, ele e o Rodrigo amanhã estarão. Samela, vou começar perguntando a você o que é terapia de reconexão cerebral. Que danado é isso? Então, Simone, essa é uma terapia que ela foi desenvolvida no final dos anos 80, lá nos Estados Unidos, por uma pesquisadora chamada Francine Shapiro. Na verdade, ela não estava pesquisando absolutamente nada em relação a nenhuma prática terapêutica, mas ela viu nas pesquisas que ela fazia de neurociências, que quando quando os pacientes faziam, as pessoas, né, que eram pesquisadas, elas faziam os movimentos rápidos dos olhos, ou qualquer estímulo bilateral cerebral, elas passavam a se sentir melhores, os sintomas de ansiedade, por exemplo, que eventualmente elas tivessem, passavam a diminuir, e ela começou então a achar aquilo, né, esquisito, curioso. E aí ela foi estudar e aí ela viu que, de fato, quando a gente reproduz em vigília processos de estimulação bilateral que acontecem no sono REM, você já ouviu falar, Sim, né? O sono mais profundo, aquele dos 20 minutos últimos do nosso sono, que é quando a gente sonha, a gente acaba aprendendo novos comportamentos adaptativos, que é para isso que serve o sono REM, uma das funções, né? É a gente pegar todas aquelas memórias, processá-las entre os dois hemisférios cerebrais e fazer com que aquilo vire um aprendizado para a gente viver melhor. Tem, né, a ver, pelo que você está explicando, tem a ver, eu vejo alguns cursos, por exemplo, que são vendidos para você ouvir enquanto dorme. Tem a ver com isso ou não? É esse tipo de aprendizado ou não? Não é esse tipo de aprendizado, embora, né, a gente saiba que sons bilaterais, né, inclusive eu tenho no meu consultório lá os equipamentos, quando você faz aqueles sons bilaterais, ou seja, você estimula um lado do cérebro e outro lado, e outro lado, e outro lado, em diferentes velocidades, você consegue aliviar, dessensibilizar, como a gente chama, ou reprocessar, ou seja, você faz com que alguma coisa que você tinha aprendido de forma errada, né, que virou uma memória não adaptativa, ela possa ser substituída por uma outra melhor. Então, é estímulos de sons, é isso? Estímulos de sons, estímulos de luz, para você fazer aquele movimento rápido dos olhos que você faz em sono, você faz em vigília, ou tátil mesmo. Por exemplo, o Príncipe Harry, que deu essa explodida aí ultimamente no documentário da Oprah, ele faz a terapia EMDR online, mas ele faz o movimento tátil que a gente chama de abraço de borboleta, né, em diferentes velocidades, acompanhados pelo terapeuta. Então, ele é tátil, ele pode ser visual, ele pode ser auditivo, mas ele precisa fazer com que o cérebro seja estimulado bilateralmente. Mas eu sempre faço uma brincadeira com os meus pacientes, que eu acho que eu vou fazer aqui. O estímulo, quando a gente diz assim, hoje é domingo, a pessoa pensa, pé de cachimbo. É uma coisa que está assim, quase automático, né? E aí eu pergunto para eles, e o que é um pé de cachimbo? O que você pensa quando você diz pé de cachimbo? Eu penso numa árvore de cachimbo, eu penso num pé em formato de cachimbo, né? E eu digo, pois é, essa é uma memória que você tem, automática, de algo errado que você aprendeu. Por quê? Porque, na verdade, a rima é o cachimbo, não é um pé de cachimbo, né? Ele é um dia de ócio, então ele pede um cachimbo, uma rede, uma coisa assim. Mas como a gente tem essa rima automática de alguma coisa errada que a gente aprendeu na infância, a gente também pode ter uma memória também de um aprendizado errado que aí não é tão legal. Tipo assim, entendi. Eu tenho um paciente que a gente reprocessou uma memória dele lá da infância, de quando ele foi deixado na casa de uns tios para dormir, porque os pais iam para um evento. Ele era muito pequenininho, não tinha nenhuma relação com esse tio. E ele chorou a noite inteira, né? Chorou. Ele dormiu de tão cansado de chorar, né?
E naquele momento, o que vinha na cabeça dele, ele lá com 4 aninhos? Era assim, meus pais não vão voltar, eu vou ficar aqui para sempre, meu pai não vai voltar. Sensação de abandono. A sensação de abandono. E se você é abandonado, então é porque você não é importante. Né? Então, faz a relação. Essa sensação de eu não sou importante, portanto você é abandonado lá dos 4 anos, foi repetida a vida inteira. Né? Então, em todos os momentos, por exemplo, numa separação, vinham os mesmos, aquela vontade de chorar, o descontrole, as mãos suavam, ataque cardíaco. Ele chegou a, inclusive, desenvolver uma variação de pressão arterial significativa. Somatizou. Então, muitas coisas que vinham lá daquele aprendizado de que assim, eu não sou boa o suficiente, portanto, eu sou uma pessoa que posso ser abandonada facilmente. Quando a gente reprocessou essa memória, quando a gente fez com que ela não só dessensibilizasse, e aí dessensibilizar significa o corpo aprender a lidar com essas situações de uma maneira melhor. E depois a gente reprocessou e ele entendeu, não, peraí, tem isso, tem aquilo, então realmente eu sou importante para o meu filho, eu sou importante para o meu trabalho, e aquilo ali foi reprocessado através dos estímulos bilaterais, ele passou então a ter uma vida mais saudável. É. Qualquer pessoa pode, Samara, fazer essa terapia? Qualquer pessoa pode, sim. No início, ela é uma das terapias, uma das 2 terapias recomendadas pela Organização Mundial de Saúde para traumas, né, e para eventos traumáticos. Então, por exemplo, grandes catástrofes, como agora, geralmente, né, no Chile, quando tem esses terremotos, eles recomendam que os terapeutas EMDR atendam a essa população. Então, inicialmente, ela foi recomendada para traumas ou aquilo que a gente chama de estresse pós-traumático. Com o desenvolvimento dos estudos, a gente pôde observar que isso se aplica a qualquer coisa. Vou dar um outro exemplo. Uma paciente minha que chegou e falou assim, ela disse inclusive hoje que ia escutar, mas não vou dizer o nome dela não. Ela disse, olha, Samela, por que eu venho aqui porque eu não aguento mais ter tanto dedo podre para homem. Todas as pessoas que eu me relaciono são assim, são assado e deu uma série de características. E ela disse, eu não sei por que toda vida eu não quero uma pessoa assim. Por que eu acabo me deparando com uma pessoa assim? Tinha lá uma memória lá atrás, congelada, né? Que fazia com que ela repetisse padrões que ela não se dava conta. E aí, quando a gente conseguiu reprocessar, hoje ela tá namorando, né? O dedinho deixou de ser podre. O dedinho, pelo menos. Aí eu chamo ela de a menina do dedo verde agora. Que maravilhoso. E essa terapia, ela tem uma duração ou como as terapias, não há uma duração definida? Tem uma duração definida. O que a gente faz, né? Nas primeiras sessões, nas 2, 3 primeiras sessões, é quando a gente faz a análise do histórico do paciente, entende quais são as memórias chaves que a gente tem que reprocessar, e aí dependendo se essa memória for uma memória mais recente ou se ela for uma memória da primeira infância, aí a gente vai definir o número de sessões. Eu nunca tive nenhum paciente com mais de 40 sessões, né? São semanais? São semanais. Sessões semanais? São sessões semanais. Que interessante. E por que essa terapia chama tanta atenção? Porque atrai até os famosos de Hollywood, é isso? Pois é, ela acabou gerando bastante curiosidade, né? A terapia de EMDR, que é uma sigla para Eye Movement Desensitization and Reprocessing, que é justamente, né, o movimento dos olhos para dessensibilização e reprocessamento de memórias. Mas é porque alguns atores hollywoodianos, né, e agora recentemente o Príncipe Harry no documentário da Oprah, começaram a falar sobre as mudanças de vida que tiveram a partir do EMDR, né, a partir do protocolo que foi estabelecido para cada um deles, e dizer assim, como a minha vida mudou. Então, por exemplo, a Sandra Bullock falou sobre um episódio em que ela teve a casa assaltada e que ela teve uma descompensação imensa. E aí ela foi para o EMDR e ela viu que não só ela pôde reprocessar esse episódio traumático, como ela reprocessou uma série de outras coisas que estavam lá na infância dela, né? De se colocar em situações de risco, como ela colocou tem uns vídeos aí onde ela fala sobre esse processo. Acho que foi no Red Table Talk, que é aquele programa da mulher do William Smith, né? A Jada.
Outra atriz, a Rachel Woods, que faz uma série aí super western, enfim, uma série dessas Sim. aí da HBO. Ela foi no Congresso americano para defender aí algumas leis contra o abuso sexual. E ela falou sobre ela ter sido uma criança abusada, e aí falou sobre o MDR, como a MDR conseguiu fazer com que ela superasse isso, mas outras pessoas não tinham acesso a esse tipo de terapia. Então ela falou também, deu esse depoimento lá no Congresso americano. E eu acho que o que deu essa explosão mesmo foi o Príncipe Harry, né? Todo mundo conhece a história dele, agora Sim. recentemente com o casamento, com a saída da família real. E um documentário da Oprah que é o Me That You Can't See, é o Eu Que Você Não Consegue Ver, falando sobre algumas coisas de saúde mental. E aí falando sobre ele, a morte da mãe, uma série de coisas que ele desenvolveu e como ele conseguiu também obter qualidade de vida a partir do MDR. Então foram muitos atores, atrizes. Começou a chamar a atenção. Começou a chamar a atenção. Começa a chamar a atenção, as E pessoas aqui, se interessam. Agora, é um tipo de terapia, só psicólogos podem aplicá-la? E médicos. E médicos? Isso. Na turma em que eu me formei, né, no instituto... É uma especialização, é isso? Isso, é uma formação, né, para médicos e psicólogos. A minha formação é ligada ao Instituto da Califórnia, que é o Instituto da Francine Shapiro. E na minha turma, na verdade, eram mais médicos até do que psicólogos, mas sim, psicólogos e médicos. Cada vez mais a gente tem observado, e eu tenho observado isso, o que se chama terapias integrativas. Você Sim. termina enxergando o seu paciente como um todo, não só aquele problema que o leva aos consultórios, mas tudo muito ligado, tudo muito relacionado, e aqui é uma prova disso, o EMDR. Com certeza. Eu tenho uma amiga, né, se formou comigo no curso de EMDR, a Bárbara, ela é uma médica que trabalha com Médicos Sem Fronteiras. E é muito interessante porque ela diz assim, a saúde dos nossos médicos, né, que sabem qual é a medicação que tem que tomar, que sabem uma série de coisas do ponto de vista alopata técnico, mas muitas vezes a gente precisa ver esse médico como um todo. E eu achei aquilo super bonito, porque ela diz a saúde, não é? A Organização Mundial de Saúde já diz, não é só a ausência de doença, mas é a saúde como um todo, é a saúde que você tem ali o seu quadro visto a partir da medicina, a partir da saúde mental, a partir da educação física, né? Do profissional de educação física, enfim. Você tem vários profissionais aí gerando saúde, né? Samela, deixa tuas redes sociais para quem quiser ter mais informações aí sobre MDR, que é de fato muito interessante. Deixa tuas redes sociais, onde é que as pessoas podem encontrar aí essa terapia. Tá bom, então @Instituto Personale, com 2 L's e I no final. No WhatsApp 8498119945, equipe de atendimento. Repete o número. 8498119945.